Sejam bem-vindos, semeadores. Vamos para a terceira parte do curso Semeadores do Reino. É muito bom estar estudando com vocês a lição de número 3. Nós damos continuidade, né? Vamos até levantar uma discussão aqui, né? Então, qual que é a visão de Deus para o ser humano que a gente aprendeu a vida toda na igreja? Que tenha uma boa família, que seja próspero, que seja curado e tal. Sempre a gente pensando, né, como Deus, como o homem no centro de tudo, né? E se a gente pensa que é só isso, ser próspero, curado, sábio, ter uma boa família, nós fazemos com que as pessoas busquem somente isso. Mas vamos pensar um pouco. Qual é a principal missão da igreja? Você já parou para pensar nisso? Porque no Novo Testamento, para você ter uma ideia, não usa o termo igreja para designar uma instituição, e nem uma construção, um lugar específico. Entenda isso, igreja é gente, é povo, é um grupo de pessoas que conheceu a graça de Deus em Jesus Cristo, foi salvo por Ele, se comprometeu com Ele e busca fazer a vontade dele nesse mundo. E esse grupo de pessoas merece o título de igreja. E esse grupo de pessoas que tem esse título de igreja tem uma missão nesse mundo. Mas se você conversar com qualquer seminarista, ele vai dizer que a principal missão da igreja é a evangelização. E se eu falar para você que não é, a principal missão da igreja é a adoração. Se a evangelização fosse a razão de ser da igreja, se fosse sua missão, a sua primeira, no céu não haveria igreja. Concorda comigo? Por quê? Uma vez que lá não tem perdido para evangelizar, e aí? Mas no céu há e haverá igreja, porque lá existe um Deus. E a igreja existe em função dele, e não dos perdidos. O vinde vem antes do ide. A verdade é que Jesus ele nos deixou um ide, mas antes deste houve um vinde. Os discípulos foram chamados a ele. Mateus capítulo 10, versículo 1, é bastante enfático. E chamando a si. Ou seja, a principal obrigação, portanto, de uma igreja não é evangelismo, nem missões, nem beneficência, é adoração. E qual é a importância da adoração? A essência da igreja reside na sua comunhão com Deus. Daí porque o culto tem um valor muito mais profundo que o programa de atuação da igreja. Foi quando a igreja de Antioquia estava em culto que Deus mostrou um programa missionário para ela. Se você ler, por exemplo, em Atos 13, foi separada a Barnabé e a Paulo, mas eles estavam em adoração. Uma igreja viva em adoração, ela vai conhecer o caminho por onde andar. Um culto pleno de significado, rico de sentido, orientado para fins elevados, dá vigor e rumo à igreja. Um dos termos hebraicos mais comum para adoração significa curvar-se na santa presença de Deus. Outro termo bastante empregado vem da mesma raiz da palavra escravo. No conceito grego, escravo era algo assim muito baixo, muito vil, entende? No conceito hebreu, era a mais alta designação que um israelita podia fazer de si mesmo. Era tipo uma pessoa destinada a servir a Deus. Adorar era declarar-se servo de Deus. Era comprometer-se com o serviço a Deus. Adoração é um ato de curvar-se diante de Deus, reconhecendo a sua grandeza e a sua majestade. Entende? É a adoração que permite ao adorador fazer as declarações como Isaías: eis-me aqui, Senhor, envia a mim. É continuar a existir na presença do Deus eterno com mais significado, com mais rumo na vida. A gente vê muito as pessoas confundindo entretenimento com adoração. Há muito entretenimento espiritual mostrado hoje em dia como culto e adoração. É uma grande diversão espiritual em que a finalidade principal é manter as pessoas satisfeitas, alegres e ocupadas com uma coisa saudável. Mas ver
muito pouco, mas poucas vidas sendo transformadas de forma séria, marcada pela presença de Deus, com suas próprias experiências, com sua intimidade com Ele. O louvor produz contrição e serviço, e não apenas euforia. O cristão canta a sua alegria, sua salvação, sua segurança eterna, e tem um culto jubiloso. Mas só pode cantar assim quem exclamou antes: "O ai de mim, que estou perdido". Existe muita festa, muito movimento. Eu sempre falo o seguinte: muito movimento é sinal de pouco envolvimento. Amados, culto é comunhão com Deus. E essa comunhão produz alegria, convicção. Convicção de pecado mesmo. Clamor por perdão. Confissão e pedido de perdão fazem parte do culto cristão. Porque o propósito da adoração, não é difícil de afirmar. À luz daquilo que já foi dito. Qual o propósito da adoração? Não é manter as pessoas ocupadas. Não é a peça a mais no momento do culto, amaciando as pessoas para a hora da mensagem. Também não é um entretenimento espiritual. Não é uma catarse espiritual. É um estar na presença de Deus, é um desejo, não apenas de falar, de entrar em comunhão, o que implica no desejo de querer ouvir. Uma consciência de quem se é, de quem é Deus, de discernimentos espirituais, de afirmação de propósito, de mudança de vida. Consegue compreender? A adoração, amados, tem como propósito reconhecer quem é Deus e tributar-lhe o louvor que lhe é devido. Mas exatamente porque é um ato de estar na presença de Deus, um Deus poderoso, amoroso, que muda a vida das pessoas. Ou seja, a adoração visa a Deus e deve ter apenas essa linha de direção. Mas é por ela que Deus nos alcança. É por ela que Deus nos fala, que nos manifesta a sua glória, como no caso de Moisés, em Êxodo 33:18 e o 34:6. Manifesta o seu nome. Quer ver? Vamos lá. Êxodo, livro do Êxodo, versículo 18. Olha só. Moisés disse: "Então peço que me mostre a tua presença gloriosa." Já pensou? E olha o 34, para você ter uma ideia. 34:6. O Senhor passou diante de Moisés proclamando: "Javé, o Senhor, Deus de compaixão e misericórdia, sou lento para me irar e cheio de amor e de fidelidade." Eita, que coisa linda, né? Manifesta o seu nome, isso é, o seu caráter. Há um propósito na adoração, que é tributar-lhe o que lhe é devido. Amém, semeadores? Deus abençoe a tua vida. Essa é a terceira parte do plano de redenção. Amém? Deus te abençoe.